bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Mais de 6 quilômetros de canais de irrigação e 60 reservatórios de água foram inaugurados em um núcleo rural em Planaltina, no Distrito Federal. Cerca de 300 famílias vão ser beneficiadas. Há 36 anos, o Francisco mora no núcleo rural Rio Preto, em Planaltina. Hoje, o produtor familiar admira com orgulho a própria produção de hortaliças, como couve, feijão de corda e jiló. E até fruta, como um maracujá. Tudo bem verdinho, mas nem sempre foi assim. Eu vou te falar a verdade, era muito difícil. Porque a gente produzia pouquinho, plantava pouco, porque a água corria pelo meio da terra. E perde muita umidade, né? Da água entrando na terra. Realidade que mudou depois que a propriedade do seu Chico recebeu o sistema de abastecimento de água. Um projeto que canaliza a água da bacia hidrográfica do Rio Preto até esse tanque. Nessa primeira fase do projeto, realizada pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, a Emater DF e outros órgãos, foram construídos mais de 6 quilômetros de canais de irrigação, instalados 60 tanques, com capacidade de 430 mil litros de água cada. A ação vai beneficiar diretamente 247 propriedades e cerca de 300 famílias de produtores rurais da região, incluindo a família do seu Chico. Depois nós estamos com esse tanque que a água canalizou, aumentou a nossa produção em 70%. Isso é orgulho para nós, porque antigamente meus filhos começaram a trabalhar fora e a gente ficava com muita saudade deles. Aí quando eles viram que a água tinha aumentado aqui, todo mundo voltou para a chácara aqui, todo mundo está plantando mais eu. E isso é alegria, todo mundo tem seu carro, todo mundo melhorou, todo mundo paga suas contas em dias, é muito bom. Nos despedimos do seu Chico e seguimos viagem para a propriedade do Ander, outro produtor do núcleo rural do Rio Preto, que também recebeu o sistema de abastecimento, que além de garantir a irrigação das hortaliças e frutas durante o período de estiagem, com o tanque oferecido pelo projeto, ele pretende investir na piscicultura. Hoje a gente atende a nossa cooperativa aqui local mesmo, que entregamos verdura para merenda escolar do DF, e o que sobra a gente fornece para o Ceasa, vende para fora e outros mercados também. E a gente só vem aumentando a nossa produção graças a esse tanque aqui agora, e vamos também implantar agora a tilápia aqui. É uma renda a mais para a nossa família agora. Esse técnico da Emater DF explica que o objetivo do projeto é beneficiar comunidades que vivem da agricultura familiar, garantindo o abastecimento mesmo em período de escassez, utilizando a água de forma consciente. A gente tem trabalhado esse projeto desde a tubulação dos canais, onde a gente tinha uma perda que chegava a 57%. Fora isso, a gente tem trabalhado também agora com a questão da reservação, com os reservatórios, né? Então, também metade da água se perdia nesses reservatórios e hoje essa água que se perdia pode ser utilizada pelo produtor na irrigação. A bacia hidrográfica do Rio Preto é o principal polo da agricultura irrigada do Distrito Federal, concentrando 74% da área irrigada do território. Essa concentração estimula a produção de grãos, hortaliças e frutas, também estimulando a segurança alimentar, alta produtividade e o abastecimento de mercados locais e internacionais. Tem uma grande quantidade de irrigantes nessa região, né, e esses recursos eles vêm para favorecer esses produtores, aumentar a produção e utilizar a água de forma mais justa. De acordo com o secretário da Agricultura do DF, mais canais de irrigação serão construídos para atender mais produtores na região. Nessa segunda etapa agora, a gente vai para a conclusão desses 10 quilômetros restantes, que a gente vai utilizar essa tubulação para que a gente continue avançando, os tubos de PAD, e juntamente com mais 60 tanques, né? E nós temos a expectativa de conclusão da segunda etapa em aproximadamente algo em torno de 1 ano. E aí partimos para a terceira etapa, que é uma etapa um pouco mais alongada, concentrada nos tanques, e 16,5 km de canal tubulado, em várias partes da região leste do Distrito Federal, que compõe a bacia do Rio São Francisco.
Os preços da carne de frango seguem em forte alta e se aproximam dos níveis registrados antes da gripe aviária de maio. A recuperação das cotações internas está ligada à retomada das exportações e ao aquecimento do consumo doméstico, segundo levantamentos do CPEA. Entre os países que suspenderam as compras após o surto, apenas a China ainda não retomou as importações. Já a União Europeia voltou a comprar carne de frango brasileira na segunda quinzena de setembro, o que impulsionou o movimento de recuperação do setor. De acordo com análises do CPEA, esse cenário vem se mantendo firme nas últimas semanas. Colaboradores consultados indicam tendência de estabilidade em patamares elevados até o fim de 2025. A expectativa é reforçada pelo aumento da demanda interna, estimulado pelo maior valor pago por aves natalinas no período de festas. Já as cotações dos ovos voltaram a cair. Veja os motivos. Depois de encerrar a primeira quinzena de outubro estáveis, as cotações caíram até 11% nessa segunda metade do mês. Em geral, o movimento de baixa está atrelado ao menor ritmo de vendas da proteína. Os pesquisadores do CPEA apontam que, com a demanda enfraquecida, aumentou a pressão de redes atacadistas e varejistas por descontos nas negociações, levando produtores a ceder nos preços para evitar o aumento dos estoques nas granjas. Uma bactéria que compromete o desenvolvimento das colmeias foi identificada no Distrito Federal. O caso foi registrado recentemente num apiário em Paranoá. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar a infecção da chamada loque europeia. O inimigo é microscópico, mas se não houver cuidado, pode se tornar uma grande ameaça. Trata-se de uma bactéria que atinge as larvas e enfraquece as colmeias, a cria pútrida europeia, também conhecida como loque europeia. Um novo caso da doença foi detectado em um apiário no Paranoá. A confirmação é da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. É transmitida principalmente dentro da colmeia pelas abelhas nutrizes, quando elas fazem alimentação entre uma célula e outra, levando a geleia real ou então o mel para poder alimentar as larvas. A mortalidade dessas larvas leva a uma redução no número de indivíduos dentro da colônia e, com isso, o enfraquecimento da colmeia. O Bruno tem um apiário de abelhas sem ferrão localizado no Lago Oeste, onde existem aproximadamente 70 caixas como estas. Em cada uma, até 7.000 abelhas. O espaço, além de produzir mel, própolis, pólen e outros derivados, também é aberto à visitação, já que desperta a atenção do público. Afinal, o mundo das abelhas é um micro-universo responsável até por grande parte da alimentação humana. Elas são responsáveis exclusivas por 40% dos vegetais que a gente consome como alimento, ou seja, quase metade das plantas que a gente utiliza na nossa alimentação, mas por serem muito efetivas nesse trabalho de polinização, tem estudos que indicam que elas sejam responsáveis entre 70% até 90% do que a gente utiliza. Bruno diz que não teve casos da doença na criação dele e que, para continuar assim, é preciso investir na qualidade do apiário. E, geralmente é uma doença que ela vai atacar colônias mais enfraquecidas, que não tem tanto controle higiênico ali da colmeia, e aí isso pode chegar a afetar elas. Desde 2023 foram identificados 8 casos de cria pútrida europeia no Distrito Federal. Entre os sintomas, a presença de mau cheiro nos favos, larvas amareladas ou de cor escura, em posição anormal e falhas na distribuição das crias. Mas, afinal, como acontece a contaminação da colmeia e o que fazer caso isso ocorra? Essas abelhas, quando elas são alimentadas, elas podem receber alimentação tanto energética quanto proteica. A alimentação energética muitas vezes é a base de mel, e esse mel, se vier de uma colônia contaminada, ela pode transmitir a Melissococcus plutonius, a loque europeia. A principal forma para se evitar essa doença é evitar compartilhamento de material.
e sempre ter cuidado no momento da alimentação dos animais. Segundo a Emater, o DF tem hoje mais de 320 apicultores registrados. Nossa produção chegou a aproximadamente 24 toneladas só no ano passado. E somos conhecidos pela qualidade do mel produzido por aqui, que se destaca, entre outros fatores, por ser livre de antibióticos. Uma realidade que pode mudar caso a cria pútrida se espalhe. Esses antibióticos, eles deixam traços de contaminação no mel e isso acaba chegando até o organismo de quem consumiu o mel. Então aqui isso ainda não acontece, mas a gente precisa ter um trabalho de controle, de sanidade para evitar chegar nesse ponto. A gente orienta sempre o produtor a notificar a Secretaria de Agricultura quando observar algum desses sinais, principalmente cria salteada ou a larva amarronzada em posição anormal ou amarelada. A volta das chuvas em outubro começa a melhorar as condições das lavouras de citros. Confira. A umidade favorece as árvores e prepara as plantas para as floradas da próxima safra. Mesmo assim, os pesquisadores do CPEA destacam que o volume de chuvas ainda é insuficiente para garantir boa produção. As condições variam entre as regiões, já que o período de seca e o volume de precipitação foram diferentes no inverno. Na safra 2025-26, as laranjas que ainda estão no campo apresentam condições irregulares. Como a temporada é mais tardia, há diferenças no desenvolvimento das frutas e das plantas. Ainda segundo o CPEA, a oferta de frutas de meia estação está boa. Essas laranjas são as mais procuradas pela indústria de suco. Porém, os agentes do setor seguem preocupados com a queda de frutas, o que pode reduzir o volume total da colheita. Entre 20 e 23 de outubro, o preço médio da laranja-pera destinada à indústria foi de R$ 50,05 por caixa de 40 quilos e 800 gramas, queda de 0,42% em relação à semana anterior. A maior parte das entregas ocorre no mercado spot e poucos contratos são fechados a R$ 50. Já a laranja-pera de mesa registrou média de R$ 61,74 por caixa de 40 quilos e 800 gramas, alta de 0,32% no mesmo período. De acordo com vendedores, a procura está aquecida nos últimos dias. É hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, veja na previsão do tempo. Na segunda, o deslocamento da frente fria pelo oceano e a presença do cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera ainda devem favorecer a formação de instabilidades sobre parte da região sul. Na região sudeste, as instabilidades associadas ao cavado começam a ganhar força a partir da tarde em São Paulo. As pancadas de chuva continuam no centro-oeste e no norte. E a circulação marítima ainda provoca pancadas isoladas na faixa litorânea da região nordeste. Na região sul, as chuvas persistem entre o norte gaúcho e o Paraná desde a madrugada, com pancadas de moderada a forte intensidade e risco de temporais isolados, principalmente em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. No decorrer do dia, as instabilidades perdem força gradualmente no estado gaúcho e em Santa Catarina, e o tempo volta a abrir até o fim da tarde. No Paraná, porém, ainda há chuva forte e trovoadas localizadas no final do dia. Em São Paulo, chance de pancadas isoladas de fraca a moderada intensidade à tarde e possibilidade de chuva forte localizada no sul e litoral sul do estado. No sul de Minas e Rio de Janeiro, as pancadas ganham força no período da tarde e podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. No norte e leste mineiro, além do Espírito Santo, o tempo segue mais firme, com chuva fraca e isolada em pontos do litoral. As instabilidades continuam em Mato Grosso do Sul e no norte de Mato Grosso, com chuva moderada e risco de temporais à tarde. Enquanto no norte, áreas de instabilidade continuam sobre o Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, com chuva forte e temporais localizados. Também pode chover de maneira isolada no oeste do Pará, enquanto o Amapá, Tocantins e leste do estado paraense permanecem com tempo firme e ensolarado. Já em relação às temperaturas, máximas de 23 graus em Porto Alegre, 29 em São Paulo, 30 em Belo Horizonte, 33 em Goiânia e até 37 graus em Palmas. Os preços domésticos da soja subiram, segundo o CPEA. Alguns dos motivos para o impulso são a maior demanda externa
e as novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos à China. Elas entram em vigor em novembro, se nada mudar, e, claro, podem ampliar ainda mais as vendas do Brasil ao país asiático. Vamos saber mais? Quem chega com as informações para a gente é o Maurício Buffon, que é presidente da AproSoja Brasil. Maurício, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, amigos do Record News Rural. Realmente as exportações aí tiveram uma pequena alta, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, devido a esses anúncios de tarifa aí, mas tem um grande percurso pela frente aí para poder a gente aproveitar essas altas aí do mercado. Maurício, vamos começar então falando, antes de mirar no mercado internacional, os desafios da porteira para dentro. A gente está num momento importante de plantio. Qual que é o panorama aqui no país? Olha, nós temos um panorama bem distinto, né? O Brasil é muito grande. Então, nós temos o Paraná, por exemplo, e o Mato Grosso, os estados grandes produtores, né? Que estão com o plantio bem adiantado. Já o Mato Piba está com muito problema ainda das chuvas não ter retornado como um todo. E o plantio já está atrasado. Mas o fato que o plantio da soja está aí, outubro é a melhor semeadura para o Brasil, e nesse momento aí nós temos aí alguns estados já terminando e alguns ainda aguardando as chuvas retornar. Ligado a isso, nós temos o problema de crédito, né? Para fazer um plantio precisa de muito recurso financeiro. Nós temos com o plano safra muito atrasado, questão aí de renovação de garantia, os bancos renovaram muito a questão das garantias para o produtor rural, e o plano safra, que era para trazer um fôlego para o produtor rural, também não acontece da forma correta. Um plano safra totalmente atrasado, desconectado com a realidade da produção rural no Brasil, principalmente o plantio de soja agora nesse momento. Falando ainda do Plano Safra, Maurício, em relação a anos anteriores, seria o momento mais crítico? Qual que é a avaliação da AproSoja? Sem dúvida, nós temos um dos mais críticos da história, né? Nós já tivemos grandes crises no setor agrícola, mas esse é imprecedente. Para você ter uma ideia, tem linhas de crédito do setor do Plano Safra novo, que a safra está aí, dependente de qual cultura começou a chuva no Brasil, quase todas elas estão sendo implantadas, e nós temos recursos com 8% liberado pelo setor de crédito do Plano Safra, coisa que devia estar rodando aí 80%, 90%. O custeio agrícola, né, que é uma das fontes de recursos para a agricultura também, está na faixa de 60%. Só que o plantio está aí, não tem mais tempo para nada, né? Fertilizantes, por exemplo, grandes cargas, demora para você chegar numa propriedade, e com esse atraso do Plano Safra, nós vamos ter muitas lavouras no Brasil sendo plantadas com pouca tecnologia, principalmente a questão dos fertilizantes, que é o que dá resultado em produtividade. Pois é, e se o produtor tentar sair do Plano Safra, cai numa problemática muito grande, que é um momento de juros altos. Exatamente, o juro no Brasil com uma taxa Selic de 15%, o mercado opera sempre acima disso, não tem sustentabilidade nenhuma para o produtor rural, com essa remuneração, soja, por exemplo, aí, de R$ 115 a R$ 125, dependendo da praça no Brasil, com juro de 20%, que está sendo a maior parte das operações rurais no Brasil. É uma cultura totalmente inviável, né? Mas como o produtor não tem como parar, ele vai ter que se virar, porque tem muitas dívidas vencendo, é muito investimento em máquinas, em galpões, enfim. A safra tem que acontecer de uma forma ou de outra. Mas é uma safra que vai deixar o produtor sem remuneração, nós não temos dúvida disso, mesmo o produtor colhendo bem. Maurício, você comentou agora há pouco que com um crédito limitado ou praticamente inexistente, o produtor ele faz o cultivo sem a tecnologia necessária. Isso você citou em relação, por exemplo, aos fertilizantes, mas eu suponho também que deve ser uma preocupação em relação ao manejo de pragas e plantas daninhas. Como que esse cenário pode prejudicar lá na frente o resultado da produção final? Com certeza, todos os insumos da lavoura são muito importantes. Vai lá da semente ao produto, planta daninha, fungicidas, tudo isso. Então, nós vivemos um momento
de escasso crédito, não tem crédito, e realmente isso vai trazer aí plantas daninhas e doenças aí com muito problema no futuro das lavouras aí que vai decorrer durante o ano. A Conab divulgou há alguns dias atrás a questão da estimativa de crescimento de área, um maior volume de produção, mas todos esses fatores podem, obviamente, influenciar nessas primeiras estimativas da Conab. Com certeza, as estimativas é a capacidade que o Brasil tem instalada de produção. É uma capacidade muito boa, cerca de 175 milhões de toneladas, mas para isso acontecer nós dependemos de clima, nós dependemos de investimento e de pessoas, né? Investimentos e clima parece que vem decorrendo até uma normalidade. Agora, o investimento não chegou nas lavouras do Brasil, isso nós temos toda certeza. Os relatos para o produtor que nos procura da ProSoja, pedindo socorro, literalmente, para conseguir crédito, em relação também muito com as questões climáticas que vivemos no sul do país nos últimos anos, muito problema. Os bancos não vêm renegociando as dívidas, não vêm fazendo o que poderia ser feito, inclusive os planos que foi feito a nível de governo federal também não estão rodando a contento porque existe muito gatilho. Então, o crédito vai ser o grande empecilho da safra, de uma boa safra no Brasil, não temos dúvida disso. E é muito importante a gente ouvir esses dados que você tem trazendo para a gente aqui agora, Maurício, pelo seguinte: a gente sabe da potência que é o Brasil quando o assunto é produção de soja, como a gente exporta, né, somos líderes, enfim, e como a China tem comprado o nosso grão. Só que a gente lembra aqui que a China é uma excelente negociadora, a gente tem que ter qualidade e preço, e isso obviamente também pressiona o produtor? Não tenha dúvida, né? A China eles usam todas as maneiras para poder comprar pelo menor preço, e quando se fala em qualidade, quando se fala em toda essa cadeia que é a agricultura brasileira, eles vão explorar. A questão das tarifas também, momentos tem tarifa, momentos não tem, eles sabem usar essas oportunidades e infelizmente o Brasil ainda precisa evoluir muito nisso, uma questão de seguro agrícola, uma questão de armazenagem que pesa muito para o produtor rural. Isso vai nos dar uma segurança um pouco maior. Mas, no momento, nós temos aí, com bastante dificuldade, aí, inclusive de implantar a safra, quanto mais de fazer investimentos, né? Pois é. E como que o setor tem acompanhado essa questão entre China e Estados Unidos pressionando para a China comprar mais soja do país, ou seja, mais soja norte-americana, e a China recuando e direcionando as compras aqui para o nosso país? Olha, é uma especulação de mercado muito grande. É o primeiro que a gente vem acompanhando isso bastante de perto, né? Os Estados Unidos pressiona a China para comprar soja, mas eles têm uma produção lá em torno de 118 milhões de toneladas, 120 milhões de toneladas, e eles ocupam 90 milhões para os programas internos deles de biocombustível e de ração. Desses números, eles estão aumentando o programa de biocombustível deles, então eles vão usar mais soja ainda. Então, eles também não têm um grande excedente de soja para fornecer para a China, como os Estados Unidos quer, porque eles usam interno. Em contrapartida, o Brasil tem esse soja, o Brasil tem essas melhores oportunidades de mercado. É um mercado muito especulativo, onde que a maioria, quem ganha com isso, é o mercado especulativo que propriamente os produtores brasileiros. Os produtores brasileiros ainda usam poucas ferramentas para poder travar os seus preços de soja, e com isso fica muito volátil o mercado, e para nós isso incomoda muito, porque você não tem uma previsibilidade do que vai acontecer com o preço, principalmente do soja lá na frente. Então, é o momento do produtor brasileiro se buscar informação, tentar usar essas janelas de comercialização que podem vir a acontecer, porque não está fácil com os custos de lavoura hoje e o preço da comercialização do soja, que é bolsa. As contas hoje estão muito apertadas, o produtor trabalha praticamente no 0 a 0. Maurício, salvo engano, o Brasil exporta mais de 80% da produção de soja para a China. Como que fica o setor mediante desse cenário? Existe uma preocupação em relação a essa alta concentração para o mercado chinês? Com certeza, a China é o nosso principal mercado, em torno de quase 80% vai para a China mesmo.
Eu acredito que esse mercado vai continuar. O fato é que a gente precisa estar atento a todas essas brigas comerciais, se posicionando bem. O Brasil não precisa entrar em guerra comercial, mas, infelizmente, nesse momento aí, o setor agrícola, e principalmente o soja, está sempre nessa briga comercial que, para nós produtores, não interessa. É uma briga onde que o Brasil, como o setor produtivo, sempre vai estar perdendo, porque eles são nossos compradores, eles querem o nosso produto tem mais qualidade que o produto do nosso concorrente, por nós ter um pouco mais de proteína, é um soja mais proteico, então isso também agrega valor lá para eles. O que o Brasil precisa é fazer o dever de casa bem feito, não entrar em confusão que não é chamado, para nós continuar vendendo, exportando, trazendo divisa para dentro do país. Maurício, você citou agora algo que eu gostaria de destacar, que é como os Estados Unidos, eles focam também na produção de biocombustível usando a soja. No caso aqui nosso do Brasil, como que o setor vê esse mercado? Olha, o biocombustível para nós é o principal mercado agora no momento. Nós temos como crescer muito em biocombustível. O Brasil é um dos únicos países que tem uma porcentagem por lei que tem que ser agregado nos biocombustíveis, junto aos combustíveis que vai para os postos de combustível, e nós precisamos subir essa demanda, porque cerca hoje de 25 milhões de toneladas de soja do Brasil já vai para biocombustível. Então, é um combustível limpo, é um combustível que gera menos gás de efeito estufa, então ele tem todas as qualidades para nós poder agregar, poder consumir o produto feito aqui, dentro do país, e nós deixarmos de fazer exportação onde esses combustíveis chegam aqui, é caro e, além de tudo, tem essa questão ambiental. Então, para nós, os biocombustíveis são muito importantes no momento, enquanto o soja, que quanto o milho, né? São dois produtos que é ligado diretamente ao produtor de soja, que enquanto mais a população estiver consumindo esses biocombustíveis, nós temos uma melhora na questão ambiental e também uma questão comercial, econômica favorável para o Brasil. Você falou da questão ambiental, Maurício. Acho que vale a pena a gente destacar também a questão do plantio direto, a rotação de cultura e como o Brasil tem expertise nisso. Então, a sustentabilidade é algo que a gente vem batendo firme aqui, vários setores do agro sempre fazem questão de enaltecer e que muitas vezes o próprio brasileiro desconhece. Com certeza, é importante essa colocação, né? Nós usamos aí com os plantios aí cerca de 7% do território brasileiro, é muito pouco, né? 7% do território brasileiro é com plantio de várias culturas e nós precisamos crescer isso, inclusive. E toda essa questão, tanto dos biocombustíveis de soja ou de milho ou de cana, eles são altamente sustentáveis, cumprindo uma legislação muito rigorosa que é do Brasil, trazendo reserva legal dentro de propriedade. Nós temos cerca de 3 bilhões de reais, cerca de 3 trilhões de reais em reservas legais dentro das propriedades rurais. Isso ninguém fala, que são reservas, são matas auxiliares, onde o produtor paga do seu bolso, inclusive para manter, não pode deixar entrar fogo, não pode deixar entrar nada. Então, a sustentabilidade da agricultura brasileira ela tem que ser colocada às claras e mostrada. O Brasil não deve nada a país nenhum no mundo na questão da sustentabilidade ambiental. E com tudo isso ainda com uma produção muito pujante na questão dos biocombustíveis, que vai deixar ainda de emitir gás de efeito estufa, tanto no combustível óleo diesel e quanto nos combustíveis a gasolina, no caso com o etanol. Então, o Brasil é um exemplo no mundo, precisa divulgar, precisa ser mostrado isso ao mundo, para eles conhecerem o que está sendo feito no Brasil e a grande mídia aqui no Brasil também. Agradeço vocês pela oportunidade e por colocar isso, que é muito importante, nós mostrar o que o Brasil tem. Nós não precisamos falar bem, é só falar o que é a realidade que nós temos à frente da maioria, ou da grande maioria dos países do mundo. Maurício, muito obrigada, é importante demais te ouvir. Nós aqui do Record News Rural estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe da ProSoja. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, fico aí à disposição sempre que precisarem, conto conosco aí. Um grande abraço aí à Record News Rural. Obrigada, Maurício, até mais.
E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!